Algumas pessoas, apesar de todas as situações que acreditamos como um verdadeiro azar, parecem ter toda a sorte do mundo. E essas 6 pessoas levam a sorte ao extremo, fazendo o destino parecer mais do que apenas uma questão de sorte. Confira a seguir quem são as 6 pessoas mais sortudas do mundo e suas histórias totalmente esquisitas. Veja quem são as 6 pessoas mais sortudas do mundo. 6. Edwin Robinson. As chances de ser atingido por um raio é de 1 em 12 mil, mas para Edwin Robinson, cego e surdo, de 62 anos, essas chances aumentaram para 100%. Robinson estava vagando em um campo perto de sua casa, aparentemente procurando por sua galinha, e se abrigou sob a única árvore quando começou a chover, o que era evidentemente muito tentador para o raio, que o atingiu diretamente. Por 20 minutos, ele ficou inconsciente antes de acordar e ir aos tropeços de volta para sua casa, indo para a cama para uma soneca muito bem merecida. Ser atingido por um raio pode cansá-lo um pouco, você sabe, né? Mas quando ele acordou à noite, descobriu que podia ver e ouvir novamente mais tarde. Ele foi examinado por seu médico, que confirmou que ele recuperou a visão e a audição, e provavelmente sobreviveu ao raio devido aos sapatos de borracha que ele usava. 5. Joan Guinder. Você sabia que é mais provável que você seja atingido por um asteroide do que ganhar na loteria? Mas isso não impediu Joan Guinder disso. Ao longo de sua vida, ela ganhou na loteria 4 surpreendentes vezes, desconcertando cientistas de todos os lugares do planeta. E não foram meras vitórias de 20 ou 50 dólares cada vez. Ganhou pagamentos de vários milhões de dólares. Tudo começou quando ela primeiro ganhou 5,4 milhões, ganhou mais 2 milhões uma década depois. 2 anos depois, ela ganhou 3 milhões, seguido por mais 10 milhões de dólares em 2008. 4. Martin DeJonge. Às vezes, as pessoas sobrevivem unicamente porque evitam uma situação que as colocaria em perigo. No entanto, muitas dessas pessoas não fazem isso propositalmente. Eles contam com circunstâncias como se estivessem doentes ou tivessem que fazer outra coisa no momento, e outros dizem que possuem uma sensação estranha para não ir. Em apenas 4 meses, o ciclista holandês Martin DeJonge enganou a morte por 2 vezes. Ele reservou um assento no voo MH17, mas encontrou um voo mais barato e mudou sua passagem, enquanto o voo condenado que ele originalmente pretendia ir caiu no meio da rota. Ele também tinha se programado para estar no MH370, o avião que se perdeu em 2014 e nunca foi encontrado, apenas para reprogramar seu voo no último momento. 3. Terry Price. As ostras são uma comida que muitos são apaixonados, muito procuradas em restaurantes e por cozinheiros amadores e profissionais por seu sabor, textura e às vezes até mesmo pelo preço. Acredita-se por alguns que são afrodisíacos, e Terry Price está ainda mais apaixonado por elas, agora que encontrou uma pérola dentro de uma. Com o simples ato de obter algumas ostras da Tesco, como a maioria dos outros clientes, Terry Price conseguiu vencer as chances de 1 em 1 milhão para encontrar um dos tesouros. Dentro ela está prestes a se mudar para a Espanha, e seus colegas de trabalho fizeram da pérola um anel que valia 650 dólares como um presente de despedida, para sempre servir como uma pequena lembrança de sua sorte. 2. Lena Paulson. Em 1995, a sueca Lena Paulson tirou seu anel de casamento para poder cozinhar no Natal, mas quando ela foi colocá-lo em seu devido lugar em seu dedo, ela descobriu que ele havia desaparecido. Depois de anos de busca, ela e seu marido chegaram à conclusão de que o anel estava perdido para sempre. Isso é, até 2012, quase 16 anos depois, quando Lena encontrou algo esperando por ela em seu jardim.
Ao puxar cenouras, Paulson ficou chocada ao encontrar seu anel perdido em torno de uma das cenouras, um evento tão incrível que fez com que ela soltasse um grito que sua filha podia ouvir por todo o caminho dentro da casa. Embora a família fizesse jardinagem há anos, não havia sinal do anel aparentemente. Essa foi a primeira vez que plantaram cenouras, simplesmente jogando as sementes aleatoriamente no jardim, em vez de alinhá-las como antes. Foi uma grande sorte, mas Lena não se importou nem um pouco com as chances astronômicas de como ela recuperou o anel dela. Ela ficou totalmente satisfeita por tê-lo de volta. 1. Frane Selak. Chamado de o homem sortudo mais sem sorte do mundo, o croata Frane Selak enganou a morte, não uma vez, nem duas vezes, mas surpreendentes 7 vezes. Seu primeiro encontro com a morte foi em 1962, enquanto viajava em um trem em janeiro. O trem saiu dos trilhos e caiu em um rio gelado. Pessoas por perto o puxaram para a costa em segurança, com apenas um braço quebrado e hipotermia, enquanto outros 17 passageiros se afogaram. Então, apenas um ano depois, em 1963, durante seu primeiro e último passeio de avião, o avião perdeu altitude e caiu em terra firme. Frane foi atirado de uma porta de avião com defeito e de alguma forma conseguiu pousar em um palheiro, ileso, enquanto o avião caiu, matando 19 pessoas. 3 anos depois, em 1966, um ônibus que ele estava dirigindo caiu da estrada em um rio, afogando 4 passageiros. Selak, no entanto, nadou com segurança para a costa e só sofreu alguns cortes e contusões 2 anos depois, no que era indiscutivelmente uma das suas razões mais estranhas para quase morrer. Ao tentar ensinar seu filho a segurar uma arma, ele não tinha percebido que o gatilho de segurança estava desligado e acabou atirando em si próprio nos testículos. Ele viveu, embora seus testículos não. Então, em 1970 e 1973, ele participou de acidentes onde o carro acabou pegando fogo. Apesar de alguns cabelos perdidos, ele conseguiu sair de ambas as situações absolutamente ileso, novamente. Mas sua dança com a morte ainda não havia terminado. Mais tarde, em 1995, ele foi atingido por um ônibus em Zagreb, mas sofreu apenas lesões menores e, um ano depois, ele conseguiu evitar uma colisão frontal com um caminhão das Nações Unidas em uma estrada de montanha, desviando-se em direção a um trilho de segurança. O trilho quebrou sob a força do carro e, Frane, sem usar cinto de segurança, foi atirado do carro. Quando a porta se abriu, ele testemunhou o carro cair 90 metros barranco abaixo. E para superar sua sorte, em 2003, 2 dias depois de completar 73 anos, Frane Selak ganhou os $1,1 milhão da Loteria Nacional da Croácia. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, e não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos e até a próxima.